Graças e paz, meus irmãos. Um ótimo dia a todos nós. Prazer estar aqui novamente compartilhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Só para os irmãos ficarem sabendo, nós estamos já na reta final de levante de recursos para a gente ir para o campo. Orem por nós, porque nós temos cerca de 15 igrejas aí que visitamos, que eles estão falando que vão esperar esse final de ano, né, entre novembro e dezembro, para sentar com o conselho, com a comissão de contas, para ver se fecha parcerias, fechando a parceria, quanto que vai ser essa parceria, de quanto será. Então, ore por nós, estamos 15 igrejas, nosso objetivo é fechar com pelo menos 12. Fechando com 12, tendo a média mais ou menos de R$500, nós temos todo o custo do projeto. Então, ore por nós em relação a isso. Tá joia? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós não... Deixa aberto, mas nós não vamos ler ainda. Apocalipse, capítulo 2. Nos anos 2000, mais ou menos, eu e minha esposa, a gente gosta de ver alguns canais de YouTube que mostram coisas dos anos 90, anos 2000, né? E nos anos 2000 tinha um comercial de uma televisão que o rapaz entrava na casa, né? E ele ficava olhando assim, falava assim, até ele falou o nome do rapaz é Valdir. Ô Valdir, uma televisão de 43 polegadas, que lindo. Aí ele tá meio olhando assim de esgueio, né? Aí a rosa, o vaso que tá a rosa tá no vaso, murcha. Aí ele olha assim, ô Valdir, que linda essa imagem, tô tão feliz por você. Aí o gato que estava na sala morre, né? Aí fala assim, nossa, Valdir, eu queria tanto uma televisão dessa em casa. Aí quem falece? Valdir. E isso daí é o nosso famoso olho gordo, né? Que a gente fala, rapaz, está com o olho gordo. Por que eu contei essa história? Porque tem algumas práticas, né, que a gente tem na vida que são desassociadas ao que a gente acredita, que a gente prega. Por exemplo, essa história do olho gordo é uma delas. A gente chega e fala assim, a gente vai receber uma bênção, está esperando alguma coisa, alguma resposta de Deus. Aí a gente fala, não, vou ficar quietinho, porque vai que, né? Então não fala, só vai falar depois que recebeu, porque se começa a espalhar pode dar errado. Então, a gente acredita na soberania de Deus, que Deus gosta de abençoar, mas na prática, a gente para e fala assim, vai que tem um rapaz igual desse comercial, vai que tem esse olho gordo que aparece. Mas não somente isso. Por exemplo, uma outra área que nós desassociamos a nossa prática com o que nós acreditamos no dia a dia. Nós não lemos horóscopo, né? Bom, espero que não. Mas nós não acreditamos em signos, horóscopo, chegando no final do ano, cores de camisa, de roupa e assim por diante. Isso não tem nada a ver. Nós não gostamos não compactuamos com essa história de prever o futuro, certo? Mas quando acontece alguma coisa com Israel, aí começa a brotar vídeo. Vai vir um anticristo não sei quem. Já ouvi falar que o anticristo pode ser até numa época atrás, um dos filhos do príncipe Charles. Agora eu vi um vídeo falando que o anticristo é um filho de um sheik lá da Arábia, que tem 17, 18 anos, que o tempo está chegando, Jesus está voltando, estoura alguma coisa em Israel, acontece alguma coisa em Israel, nós somos mestres em ler o Apocalipse como um livro para descobrir o futuro. Não é?
nós desassociamos o que nós acreditamos com a nossa prática. E fazendo isso, meus irmãos, nós perdemos a essência do texto de Apocalipse. Fazendo isso, nós estamos completamente distantes do que o autor de Apocalipse, João, quer nos ensinar. Ele fala também do futuro, mas a ideia do Apocalipse, primordialmente, é ensinar para a vida cristã e para o discipulado hoje, o que nós vivemos hoje. Então não é para desassociar a nossa prática com o que nós cremos, mas é para viver hoje o que está se pregando. O objetivo do Apocalipse é dar encorajamento aos cristãos de todas as épocas que Deus está cumprindo os seus propósitos, mesmo diante de tragédias, sofrimentos e até mesmo uma aparente domínio de Satanás. Apocalipse foi escrito por João, o apóstolo, né? Aquele mesmo dos evangelhos, das cartas. E foi escrito quando a igreja sofria uma perseguição. O próprio João está sofrendo uma perseguição, está isolado numa ilha chamada Patmos. João está lá distante, por volta do ano 90 depois de Cristo. E precisamos lembrar que o livro de Apocalipse é, na verdade, uma carta. Contém revelações, contém profecias, mas é uma carta. Uma carta que foi escrita para quem? Para 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 igrejas. Um número interessante em toda a Bíblia e em especial em Apocalipse, que mostra uma completude, né? Uma perfeição. E aqui está escrito, a ideia de 7 igrejas é uma perfeição de todas as igrejas que há no mundo. Nós temos aqui vários tipos de igreja. E por ser uma carta, meu irmão, minha irmã, hoje em dia a gente não recebe tantas cartas, né? Eu comecei a namorar com a Pamela em 2007. Em 2008 eu fui para o Ibel, em Minas Gerais, patrocínio. E lá naquela época não tinha celular. Tinha celular, mas assim, eu conversava com a Pamela via cartão telefônico de orelhão. Então, comprava de 90 unidades e falava com ela à distância. Então, durava 2 minutos a conversa. Tinha que ser bem direto. E uma das coisas que a gente fazia era escrever carta. Escrevia carta, ia no correio, escrevia, levava. E o que é interessante da carta, meu irmão? A carta, você precisa ler ela toda, não é? Você não começa a ler, aí para, ou tira uma ideia, assim, uma frase, e esquece. Não, você lê, de cabo a rabo, para entender o que o autor quer nos dizer. É a mesma coisa com a carta bíblica. A gente precisa lê-la, com as suas, em caso Apocalipse, com as suas revelações e profecias, mas ler do início ao fim, porque a Bíblia, interpreta. Então tem textos aqui que a gente fala, o que significa isso? O que significa aquilo? A Bíblia, dentro do livro, já está nos dizendo o que é. A gente não precisa conjecturar. Dentro do livro já está nos dizendo. Se não está dentro do livro, como tem muita referência do Antigo Testamento, é só ler textos do Antigo Testamento que vai estar lá. Vai estar lá dizendo o que é. Então, o livro de Apocalipse é uma carta. E há lições para a vida da igreja em todas as épocas. Não somente em relação aos fins dos tempos. Nós precisamos ler o livro de Apocalipse com uma visão histórica redentora. Ou seja, o cumprimento do que foi escrito no livro de Apocalipse tem se cumprido em todas as épocas. Não é somente lá no futuro, mas tem se cumprido em todas as épocas.
Deus está agindo em todas as épocas. E se podemos colocar uma palavra-chave no livro de Apocalipse, é a palavra testemunho, ou testemunhar. Aparece em torno de 20 vezes aqui no livro. Afinal, a revelação é dada para servir de testemunho e resultar a bênção do Senhor. O próprio Jesus, aqui no capítulo 1, verso 5, é nos apresentado como a fiel testemunha. Olha só. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano entre os reis da terra. E o que é interessante aqui? Se Jesus Cristo é mostrado para nós como a fiel testemunha, no verso 6, vai nos mostrar que nós, a igreja, somos também sacerdotes. E nós exercemos o sacerdote, o reinado também com Cristo no mundo, junto com Cristo no mundo, através do testemunho fiel. Verso 6. E nos constituiu o reino de sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Testemunho. Testemunho ao mundo. E nisso, meus irmãos, entra o nosso texto. Nós vamos ler capítulo 2, versos de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste de esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te repreendas. Tens tu o teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Éfeso pode ser aqui, é conhecida aqui como a primeira igreja a ser abordada, provavelmente por ser uma igreja importante da época. Éfeso era uma igreja cosmopolita, uma cidade grande, cosmopolita, portuária e muito religiosa. Ali ficava um dos templos considerados como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo à deusa Diana. Era uma igreja muito importante, numa cidade muito importante. Talvez seja isso por ela ser iniciada aqui, João ter começado a escrever por ela. E aqui é usada uma expressão logo no início que diz assim: essas coisas diz aquele. Essa expressão é usada muito no Antigo Testamento, quando Deus queria falar algo. Ou seja, Deus é o sujeito. Toda vez que Deus ia falar algo, ele fala, essas coisas diz. Só, por exemplo, no livro de Ezequiel, essa expressão aparece 65 vezes. Só em um livro. Nos profetas menores aparece 21 vezes. Sempre com Deus sendo o sujeito, aquele que vai falar. E ao introduzir essa parte da carta com essa expressão, provavelmente ele quer mostrar para nós, o autor, que Cristo está assumindo um papel de Jeová, de Yahvé, de Deus. Está colocando Cristo do mesmo patamar de Deus.
E Cristo está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros de ouro é a igreja do Senhor. Dita lá em Zacarias, capítulo 4, vai falar isso para nós. Ele sabe o que está acontecendo na igreja. Jesus sabe o que a igreja tinha de discernimento. Lá em Atos, abre comigo lá em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Versos 28 a 30. Paulo está aqui falando com os presbíteros, né, da igreja de Éfeso. Olha só o que ele diz aqui. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos atrás dele. Olha só que interessante. Jesus Cristo está andando no meio da igreja, nos candeeiros, e está falando que coisas boas da igreja. Primeiramente, ele fala assim: olha, vocês são uma igreja que cumpriu o que Paulo ordenou. Paulo falou: cuidem das pessoas. Sejam firmes na palavra do Senhor. E eles são isso. E eles são firmes. Eles odeiam as pessoas maus. Eles odeiam os falsos apóstolos. Eles perseveram, eles suportam as provas em nome do Senhor, não deixam de esmorecer. Eles têm a doutrina dos apóstolos arraigada neles. Lá na frente vai dizer novamente que eles odeiam as obras dos nicolaítas. Mas, meus irmãos, entre essa firmeza e esse ódio aos nicolaítas, nós temos o verso 4, que diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Era uma igreja doutrinária, era uma igreja firme, mas que abandonou o primeiro amor. E o que é esse primeiro amor? Porque a gente fala, né? Mas o que isso significa? Às vezes a gente pensa, né, como fosse a gente recém-convertido, né, o neófito que se converte, fica todo alegre, tem uma sensação de liberdade, de que Deus fez, de salvação, está lendo a Bíblia, está buscando a Deus. Às vezes a gente pensa que essa volta ao início da nossa conversão. Ou então, como diz a música antiga, né? Voltar à inocência, né? Não vou cantar aqui, tá? Mas a música fala: quero voltar ao início de tudo, voltar à inocência, voltar ao primeiro amor. Você pensa que é isso. Mas eu queria trazer algo diferente para os irmãos essa manhã. Eu creio que a volta do primeiro amor traz um outro sentido. Não é a volta à inocência, não é a volta aos nossos primeiros dias de conversão. Mas olha só, a igreja de Éfeso tinha um zelo doutrinário muito forte, um ódio pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, mas não tinha um amor incondicional em Cristo Jesus. E como assim? Como é que você pode ter um amor doutrinário, um amor pela palavra, mas não ter um amor incondicional a Cristo Jesus? Porque esse amor incondicional se manifesta como testemunho fiel diante do mundo. Lembra que eu falei que a palavra testemunho pode ser a palavra-chave daqui? O texto vai nos dizer que Jesus está andando sobre os candeeiros, mas esses candeeiros podem estar sem óleo. Eles podem estar tão cheios de si, da sua doutrina,
da sua perspicácia em guardar as doutrinas dos apóstolos, que se esquece da dependência do Espírito Santo. Zacarias capítulo 4 vai nos dizer muito sobre isso, né? Dos candeeiros, do óleo, que é o Espírito Santo de Deus. E tem uma expressão muito interessante lá em Zacarias que fala assim: não se menospreze os pequenos começos, né? Lembre-se que não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito. A igreja aqui de Éfeso é uma igreja forte, uma igreja importante, doutrinária, mas não tem a dependência do Espírito Santo para ser testemunho fiel ao mundo. O ódio pelos falsos profetas não é suficiente. É preciso ter o amor incondicional por Cristo. A igreja de Éfeso deveria se manter fiel à palavra, mas fiel também ao testemunho. Mas o que é testemunho, meus irmãos? O que é testemunho? Apocalipse capítulo 10 vai nos dar uma ilustração fantástica do que é o testemunho. João vai dizer que viu um anjo forte descendo do céu, envolto de nuvens, com arco-íris por cima da cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Aqui ele está vendo Jesus Cristo, tá? Essa imagem aqui é de Jesus Cristo. Jesus Cristo é tão grande, tão poderoso, que ele está carregando um livrinho. Que livrinho que é esse? É um livrinho que ele pegou da mão de Deus, lá em Apocalipse capítulo 5. Lembra que João está chorando porque não há ninguém digno de abrir os selos dos livros? E o anjo, e o ancião toca, ele fala, tem um que é digno, o leão da tribo de Judá. E João levanta a cabeça e vê o cordeiro, e esse cordeiro toma o livro da mão de Deus para abrir os selos. Logo em sequência vem a abertura dos selos. Aqui Jesus é tão grande que esse livro que João chorou agora é conhecido como um livrinho. E ele brada em alta voz e diz, e olha só, verso 8 do capítulo 10. A voz que eu vi vinda dos céus estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que acha aberto na mão do anjo de pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois ao anjo e disse-lhe, que me deste o livrinho. Ele então falou, toma e devora-o. Certamente será amargo no seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e devorei. E na minha boca era doce como mel. Mas, porém, comi, no meu estômago era amargo. Essa é a ilustração do testemunho. O evangelho, meus irmãos, é doce. O evangelho é doce. É o que nos apresenta a salvação. Algo maravilhoso. Mas o testemunho que dele tem que se desenvolver é algo amargo. É doce para a salvação, mas é amargo para o testemunho. Ser testemunha é guardar as verdades da palavra e estar disposto a perder tudo por ela. A igreja de Éfeso guardava a palavra, mas não estava disposto a testemunhar. Um amor incondicional por Cristo nos leva a buscar os de fora e ganhá-los, mesmo que eu tenha que perder tudo. É ver, por exemplo, o que diz lá em Mateus capítulo 24, que vai falar um pouco sobre isso também. Jesus está nos dizendo em Mateus capítulo 24, verso 12 a 14, fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Olha o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Amargo. A palavra testemunho no grego é mártir. Mártir. Alguém que morre por uma causa. A igreja tem um papel de ser testemunhas às nações. Para isso, meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso reinado e o nosso domínio neste mundo é em conjunto com Cristo e ela é feita pelo sofrer. O caminho do reinado neste mundo é através do sofrimento, para que então possamos ter a vitória no final. Filipenses capítulo 1, verso 29, nos diz que nos foi concedida a graça não somente de crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele. Precisamos entender a soberania de Deus na história humana. Trazer para nós a prática do que nós vivemos. Entender essa soberania e então ver a nova criação como cumprimento das profecias do Senhor. E daí, Igor? Como é que eu vivo isso na minha vida diariamente? Como é que eu vou viver isso no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, criando os filhos e assim por diante? Eu queria trazer 4 lições breves aqui. 4 aplicações breves. Primeiro, precisamos entender que ser testemunha, ser mártir, na sua faculdade, no seu trabalho, não é ruim. Nem sempre o sofrimento é ruim. A gente busca fugir do sofrimento, mas nem sempre é ruim. E se isso acontece por causa do amor incondicional em Cristo Jesus que nós temos, bem-aventurados sois, quando vos perseguires, vos ultrajares e assim por diante. Nós precisamos entender isso, que somos bem-aventurados. Não somos coitadinhos, não precisamos ficar com cabisbaixo. Nós somos bem-aventurados e somos perseguidos pelo amor incondicional a Jesus Cristo e pelo nosso testemunho diante do povo, diante das nações. Segundo, a IPSAT tem em torno de 16, 17 missionários, né? A cada ano, meus irmãos, e esse já é o objetivo, precisa crescer pelo menos um. Cada ano. Precisa ter pelo menos mais um missionário. Já é do estatuto, já está lá designado, mas nós, como igreja, devemos orar para isso. Fala, Deus, manda um missionário. Se você conhece o missionário e deseja que a igreja seja parceira dele, traga para o Rony. Fala, Rony, conheço fulano, conheço ciclano, e vai conversar com o pastor, vão conversar com o Gami. Nós precisamos ser intencionais nisso. Trazer pessoas, trazer missionários, conhecer pessoas, contribuir também. Nós precisamos estar disposto a isso, ser intencional. E olha só que interessante, buscar um povo não alcançado e orar por ele. O terceiro ponto que eu quero dizer, e eu vou trazer juntamente com esse, é que nós precisamos ensinar diariamente aos nossos filhos a importância de testemunhar a Jesus entre as nações. Nós precisamos fazer isso. Ser intencionais nisso. Mostre para as crianças a doutrina. Estude a Bíblia com ela. Leia a Bíblia. Traga a doutrina para ela, mas coloque na prática o que você tem ensinado. Pega o quadro de missionários da IPSAT, por exemplo, ou da APMT, fala assim, todos os dias nós vamos orar por um missionário. Pega, por exemplo, uma carta, escreva, né?
e entregue para o Rony para entregar para os missionários. Pegue um povo não alcançado, distante, que não tem missionário, e fala assim: olha, nós vamos orar por este povo até Deus mandar um missionário por eles. E quando Deus mandar um missionário, nós vamos orar por esse missionário. E nós vamos adotar não somente o povo, mas o missionário que está lá. E ore, e clame a Deus, seja intencional nisso. Por quê, meus irmãos? Porque há um problema de gerações. Na Bíblia nós temos praticamente mostrando isso por 3 gerações. Nós temos a geração de Abraão, pai da fé. Nós temos a geração de Isaac, que o texto de Isaac passa rapidinho, né? A gente mal vê e já vem Jacó. Jacó é o quê? O enganador. Precisa ter um encontro com Deus para mudar isso. Nós temos, por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, que você fala assim, você olha e fala assim: Salomão, está pisando a bola, hein? E você vê o filho dele que divide o reino do Senhor. No Novo Testamento nós temos os quentes, os frios e os carnais. Nós precisamos ser intencionais com os nossos filhos nisso, porque passa geração e passa geração, se esquece. Veja o que está acontecendo na Europa, por exemplo. Na Nova Zelândia, até hoje eu estava vasculhando um missionário que estava lá, que veio aqui já, que está na Nova Zelândia, fala das dificuldades da Nova Zelândia, da Austrália, países que antigamente eram cristãos, mas hoje, depois de algumas gerações, se tornam pós-cristãos. Como será a IPSAT daqui a 50, 60 anos? Nós precisamos falar com os nossos filhos. Nós precisamos falar do GAMI para os nossos filhos. Ser intencional nisso. 4º ponto. 4ª lição e última. O pastor Gustavo pregou aqui, todo domingo ele fala que é o 11º culto provisório, né? Mas o primeiro sermão dele aqui, alguém lembra? O primeiro sermão dele aqui, ele falou sobre alargar as tendas. Primeiro sermão. Ele falou que o plano da IPSAT, depois da construção, é plantação de igreja, meus irmãos, em São José dos Campos. Qual que é a lição? Ore a Deus. E chegue num momento e fala assim: pastor, eu estou disposto, juntamente com a minha família, a participar de projetos de plantação de igreja aqui em São José dos Campos. Nós estamos enfrentando aqui o calor, né? Gente se abanando. Aí fala assim: quando a igreja estiver pronta, bonita, com ar-condicionado, chique, trabalho infantil aqui fantástico, você vai chegar e falar assim: pastor, meu papel aqui na igreja local acabou, agora a gente vai plantar a igreja em outros bairros. Eu e minha família estamos dispostas a ir. Ser testemunhas. No Bosque, outros bairros aqui que tem em São José, para que o reino de Deus cresça cada dia mais. Precisamos ser intencionais nisso. Não adianta nada, meus irmãos, ter amor à doutrina e não ter o amor incondicional a Jesus Cristo, testemunhando para as nações. Então, meu desejo é que quando estiver tudo lindo, tudo bonito aqui, um grupo de irmãos chega e fala assim: pastor, aqui já deu. Agora queremos ser úteis para o Senhor em outros bairros, em outros locais. Nossa família. Para que tenha uma outra igreja forte. E essa outra igreja cresça e plante outras igrejas e assim por diante. Isso, meus irmãos, vai nos tirar da zona do nosso conforto. E vamos entender o que é servir de Marte. Servir de testemunha para as nações. Porque senão, como diz aqui o texto, Jesus vai vir e vai tirar, o candelabro daqui. Mas como ele diz,
Ao vencedor, ele vai dar que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E isso é o que nós tantos esperamos, porque a promessa dele, desde dos evangelhos, é que um dia ele comerá conosco, a sua igreja, e enxugará todas as nossas lágrimas. E então, viveremos para o adorar plenamente para toda a eternidade. Enquanto isso, testemunho, o evangelho é doce, mas amargo. Mas precisamos testemunhar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.